Meus queridos, queridas, vamos continuar com o nosso estudo de Direito Processual Penal. A gente continua nesse grande tópico, nesse grande título do Código de Processo Penal, que são as questões e procedimentos incidentais. Nós já vimos na nossa aula anterior as questões prejudiciais. Queria só lembrar rapidinho, muito rapidinho, algumas coisas que nós vimos na aula anterior. Quando a gente fala de questões e procedimentos incidentais, o que nós temos é um grande cardápio de situações, um grande cardápio de soluções processuais para temas específicos, para o enfrentamento pontual de determinados incidentes. Tá? Nós vimos, por exemplo, na aula passada sobre questões prejudiciais, situações onde eu preciso resolver algo antes de enfrentar o mérito do processo principal. Aquele exemplo bem didático da bigamia. Eu preciso primeiro saber se de fato aquele casamento é válido, para que eu possa saber se você casou duas vezes, consequentemente, se eu posso te condenar pela bigamia. Então a gente vai ter um cenário bem customizado para essas soluções. Nessa nossa aula agora, a gente vai conversar sobre as exceções previstas a partir do artigo 95 do Código de Processo Penal. As exceções são, em regra, meios de defesa. Podem ser apresentadas pela acusação. Não estou dizendo que a exceção é privativa da defesa. Mas, em linha geral, ela vai ser um meio de defesa. Tanto é que a regra é que eu apresente estas exceções junto com a minha defesa material. Então, uma regra que, no momento em que eu peticiono, apresentando ali minha resposta à acusação, eu apresento também as exceções. A acusação, em algum cenário, poderá apresentar as exceções, mas, como regra geral, é mais uma peça destinada à defesa. Qual é a razão de ser das exceções? Elas apresentam elementos que interferem na formação do processo. São questões formais do processo. Tá? Quando eu utilizo as exceções, eu estou indicando que há um defeito naquele processo. Existe uma falha procedimental. Essa falha precisa ser resolvida, precisa ser enfrentada. Então as exceções servem efetivamente para que a gente possa imaginar, que a gente possa trabalhar com essa perspectiva, a perspectiva de que nós vamos efetivamente ter aqui nas exceções um mecanismo processual para apontar ao juízo um defeito processual. Um defeito, por exemplo, de quem me acusa não tem legitimidade para fazê-lo, ou porque o juiz é suspeito, ou porque há uma questão de incompetência. Tudo isso pode ser matéria versada, trabalhada nas exceções. Nós vamos classificar as exceções de duas formas. Então, as exceções são classificadas em duas grandes espécies. As exceções chamadas de dilatórias e as exceções peremptórias. Exceções dilatórias e as exceções peremptórias. Qual é a diferença disso? Nas exceções dilatórias, o que é que eu vou ter aqui? Nas exceções dilatórias, o processo não vai acabar. Se eu der provimento, se eu reconhecer aquela exceção, aquele processo não acaba. Aquele processo seguirá em frente. Ele apenas será, como o nome sugere, dilatado, adiado. Ou seja, mesmo que eu acate, dê provimento, reconheça que há fundamento naquela exceção, ela não tem a capacidade de fulminar o processo. O que ela faz é gerar um retardamento na apreciação, digamos, uma demora a mais no processo, enquanto eu resolvo a questão prejudicial, a questão de fundo ali da exceção. Ou seja, quando eu apresento uma exceção dilatória, o meu objetivo não é acabar, não é fulminar o processo. Não é isso que eu efetivamente quero. O que eu quero quando eu apresento uma exceção dessa natureza é resolver aquele ponto, mas eu sei que o processo seguirá em frente. São exemplos de dilação ou de exceção dilatória a exceção de suspeição do inciso 1º do artigo 95 e a exceção do inciso 2º, incompetência de juízo. Então veja, quando eu digo juiz é suspeito ou juiz é impedido, nós vamos ter a ideia de que o juiz, a pessoa do juiz, é suspeita. Beleza, foi dado provimento àquela exceção. O que vai acontecer? Substitua o juiz, vem um substituto, mas o processo vai seguir.
A exceção de incompetência é a mesma coisa. Deu-se provimento, se reconheceu que aquela determinada unidade judicial, que aquele juízo é incompetente. Transfira o processo para o juízo competente, segue o jogo. Então veja, as exceções dilatórias, exemplo, suspeição e incompetência do juízo, não matarão o processo, diferentemente do que acontece nas exceções peremptórias. Aqui eu estou falando de litispendência, ilegitimidade e coisa julgada. Incisos 3º, 4º e 5º do artigo 95. Quando eu falo de litispendência, quando eu falo de coisa julgada, quando eu falo de legitimidade, não dá para salvar o processo. Então, no momento em que eu der provimento àquela exceção, no momento em que eu acolher aquela determinada exceção, existirá sim, nesse caso, a morte do processo, a eliminação completa do processo. Tá? Então, a diferença entre uma exceção dilatória e a exceção peremptória é a consequência, né, que nós vamos ter em relação ao seu provimento no que diz respeito ao andamento, ao desenvolvimento do processo. Insisto, nas dilatórias o processo vai seguir, mesmo que eu dê provimento à exceção. Nas peremptórias, dei provimento à exceção, aquele processo vai ser liquidado. Tá? Vamos agora enfrentar cada uma delas para que a gente possa bem entender cada uma dessas exceções. A primeira delas é a exceção de suspeição, prevista aí no inciso 1º. Lembra que quando a gente fala de suspeição, a gente também tem que incluir aqui a exceção de incompetência, de impedimento. Então, no inciso 1º, tanto vale a questão da suspeição como a questão do impedimento. Rafael, onde é que eu encontro as hipóteses de suspeição e de impedimento? Essas hipóteses elas são encontradas nos artigos 252 e 254 do Código de Processo Penal. 252 traz as hipóteses de impedimento, a suspeição tem suas hipóteses no 254. Qual é a diferença básica entre suspeição e impedimento? A suspeição tem um caráter mais subjetivo, o impedimento tem um caráter objetivo. Então, por exemplo, quando você chega no artigo 252, que disciplina as hipóteses de impedimento, ele vai dizer que é exemplo de impedimento o fato daquele juiz ter atuado, por exemplo, em outro grau de jurisdição, naquele mesmo processo. Imagina, por exemplo, o juiz sentenciou o feito, foi promovido a desembargador, e aí recebe, como desembargador, um recurso contra a decisão dele próprio. Veja, aqui eu não preciso de grandes análises subjetivas, é uma questão objetiva. A assinatura dele, é ele que sentenciou? Então ele é impedido. Mesma coisa o caso do juiz, que atua como magistrado de um processo, em que o promotor é seu irmão, em que a advogada da parte da defesa é sua esposa. Eu não preciso de grandes análises para que eu saiba que ali existe um vínculo direto, ou porque se trata da mesma pessoa, ou se trata de um parente direto até o 3º grau. Isso são exemplos de impedimento. Repito, tudo isso está no artigo 252 do Código de Processo Penal. A gente vai para a suspeição, eu tenho aí uma relação mais subjetiva. Tanto é que o inciso 1º do artigo 254 fala que será suspeito o juiz que tiver amizade íntima com as partes ou inimizade capital com as partes. Partes aqui, leia-se réu e vítima. O Código de Processo Civil, é bem verdade, a partir de 2015, estendeu esse conceito para os advogados também. Mas o CPP ainda trabalha apenas com partes, leia-se vítima e réu. Então, se aquele juiz tem claramente uma amizade íntima, aqui não é ser conhecido, pessoal. Aqui não é ter algum tipo de relação. É ter uma amizade íntima, aquela amizade que prejudicaria a sua imparcialidade. Assim como a imparcialidade, não é que ele não vai muito com a cara, não tem muita simpatia, não. Ele tem que ter uma inimizade de verdade, ou seja, tem que existir concretamente um elemento que me autorize a perceber que haveria aqui um risco no que diz respeito à sua imparcialidade. Então, esses são os conceitos de impedimento e de suspeição. Como é que é apresentada essa suspeição? Veja, a gente precisa lembrar que quando há uma causa de impedimento ou de suspeição, o juiz deve, de ofício, já declará-la. A ideia é que o juiz de ofício já faça isso. Então, se eu, como magistrado, quer de 1º grau, quer de 2º grau, quer de instâncias superiores, eu percebo que naquele caso eu atuei em outra instância, ou o advogado é meu irmão,
ou eu tenho uma inimizade contra o réu, eu de ofício devo efetivamente declarar-me suspeito ou impedido e passo o processo ao meu substituto legal. Rafael, quem é um substituto legal? É a lei de organização judiciária que vai definir isso. Por exemplo, na Justiça Federal é muito comum que numa mesma vara você tenha dois juízes, juiz titular e juiz substituto. Então muitas vezes o substituto é um do outro, né? Nas justiças estaduais é mais comum que cada vara tenha apenas um juiz. E aí, em regra, o juiz substituto é o juiz da próxima vara. Então imagina que o juiz da quarta vara criminal declarou-se suspeito. Ele encaminha esse processo para o juiz da quinta vara. Tá? Então veja, suspeição e impedimento diz respeito à pessoa do juiz. A pessoa do juiz é suspeita, a pessoa do juiz é impedida. Não tem nada a ver com o juízo em si. Isso aqui não interfere naquelas regras de competência que nós já vimos em outro cenário. Aqui é a pessoa do juiz que vai ser suspeita ou impedida. Tá? Então ele deve de ofício fazer isso. Se não fizer, o juiz por algum motivo não fez ou não se declarou de ofício suspeito ou impedido, é aí que a parte pode apresentar a exceção. A parte vai apresentar a exceção a partir desse momento. Tá? Ela apresenta a quem? Ao próprio juiz. Rafael, eu estou dizendo que o juiz é suspeito e eu vou apresentar a exceção a ele mesmo? Sim. É como se eu dissesse, Excelência, Vossa Excelência não percebeu, por algum motivo não se declarou, mas Vossa Excelência é suspeita. Suspeita porque, veja só, a senhora tem uma amizade, juíza, com o réu, está aqui a prova, ou doutor juiz, o senhor tem uma inimizade, veja essas postagens que o senhor tinha feito naquela rede social, ou seja, eu trago elementos concretos que possa comprovar essa, repito, amizade ou inimizade. Show. Se o juiz acolhe, diz, rapaz, realmente eu não tinha percebido, mas eu sou suspeito. Olha, eu não tinha aqui atentado para esse detalhe, mas de fato eu sou impedido. Resolveu o problema, ele próprio julga procedente a exceção, manda o processo para o juiz substituto. Se ele entender que não é suspeito ou impedido, o que faz? Ele para o processo principal, o processo fica parado, e ele encaminha para o tribunal, no caso da Justiça Estadual, o Tribunal de Justiça, no caso da Justiça Federal, o TRF, aquela exceção para que o tribunal possa, agora sim o tribunal, decidir se efetivamente ele é ou não ele é ou não suspeito. Então a decisão sobre a suspeição e impedimento passa a ser feita pelo tribunal. Mas preste atenção nesse detalhe que é importante. O tribunal não julgará o crime. O crime continua sendo julgado pelo juízo de primeiro grau. O que o tribunal vai decidir, ao julgar a exceção de suspeição ou de impedimento, é se aquele juiz ou aquela juíza pode permanecer no processo ou não. O tribunal decide, se entender que ele não é suspeito, o processo vai seguir com aquele juiz. Se o tribunal entender que há de fato a suspeição e impedimento, passa para o substituto. Então, imaginem essa figura da suspeição e do impedimento feita nessa graduação. Primeiro, o juiz vai ter a possibilidade de se declarar de ofício, tem o dever de fazê-lo, não fazendo, apresenta a exceção. Se a exceção é dirigida ao próprio juiz, se ele acolher a exceção, ótimo, resolveu o problema, passa para o substituto. Se ele não acolher essa exceção, manda para o tribunal a exceção e o tribunal julgará se ele é suspeito ou impedido. De qualquer maneira, o processo continuará no primeiro grau. Tá? A segunda exceção é a exceção de incompetência do juízo. Aqui a gente vai precisar de lembrar todas aquelas regrinhas de incompetência. Veja só, lembre que quando nós estudamos incompetência, eu falava que a incompetência pode ser dividida em absoluta e relativa. A incompetência absoluta pode ser declarada a qualquer tempo, inclusive de ofício. Então ela não necessariamente precisa ser arguída pela exceção. Posso arguí-la em qualquer petição, o juiz até de ofício pode declará-la. Já a incompetência relativa, não. A parte precisa apresentar isso de forma ao juiz decidir sobre a sua incompetência. E como é que a parte oferece? Através da exceção de incompetência do juízo. Então a exceção de incompetência do juízo, ela é pensada para a incompetência relativa, aquela incompetência de natureza territorial. Então, o objetivo da exceção de incompetência do juízo é discutir a existência ou não dessa incompetência. Repito, de natureza essencialmente territorial.
Tá? Essas duas exceções formam o que a gente vai chamar de exceções dilatórias. O processo segue em frente, mesmo que eu dê provimento a essas exceções. As outras três, exceção de litispendência, exceção de legitimidade e a exceção de coisa julgada, uma vez acolhidas, uma vez acatadas, elas fulminarão o processo como um todo. Comecemos pelo inciso 4º, a exceção de ilegitimidade. Se eu reconheço que há aqui uma ilegitimidade, aquele processo morre ali. Ou seja, imagina que a ação penal é pública e quem ofereceu foi o ofendido. Aquele processo vai morrer ali. Eu não tenho como recuperar aquele processo. Se for o caso, que a parte legítima, num outro feito, ofereça uma nova ação. Aquela ali é nat morta, ela não tem como sobreviver. Tá? Por isso que é um exemplo de exceção peremptória. A litispendência e a coisa julgada, elas bebem da mesma fonte. Elas vão beber do princípio do nobis in idem, ou seja, eu não posso ser julgado duas vezes pelo mesmo fato. A diferença é que na litispendência eu estou sendo julgado simultaneamente pelo mesmo fato, ou seja, há duas ações que tratam de acusar-me pelo mesmo fato, e o raciocínio da litispendência no processo penal é mais simples do que no processo civil. No processo civil tem identidade de partes, causa de pedido. No processo penal, então no processo civil, partes, identidade de parte, identidade de causa de pedido, identidade de pedido. No caso da litispendência penal, não é assim. Basta que o fato que eu esteja te acusando seja o mesmo. Então imagina que por uma circunstância eu estou respondendo por aquele mesmo fato na 4ª vara criminal e na 5ª vara criminal, ou numa vara estadual e numa vara federal. Isso é litispendência. Há dois processos em desenvolvimento acusando-me do mesmo fato. Não importa se a tipificação foi diferente, não importa se nós tivemos aí a acusação feita por ministérios públicos diferentes, o que importa é o fato. Lembra que no processo penal o fato é muito importante, porque o fato é a acusação. O evento que eu estou atribuindo a você é ele que define qual é a acusação robusta, segura que a gente vai ter em relação a isso. Então, na litispendência, o que ocorre é essa duplicidade de feitos. Eu vou apresentar a exceção de litispendência, e claro, é o réu que vai tomar conhecimento disso, porque o réu vai receber duas citações. Recebi uma citação de que, poxa, isso aqui é... Recebi a outra, poxa, essas duas citações dizem respeito ao mesmo tipo de fato, ao mesmo fato em si. Então eu vou apresentar essa exceção de litispendência. Rafael, devo apresentar a exceção de litispendência onde? No juízo que não for competente. Então imagina se eu tiver duas varas criminais estaduais, portanto a competência da justiça estadual. Eu vou apresentar a exceção na que recebeu depois a denúncia. Quem receber a primeira denúncia torna-se competente. Mas imagina que eu tenho um processo na Justiça Federal e um na Justiça Estadual sobre o mesmo fato. Onde eu apresento a exceção de litispendência? No juízo que eu entender que não é competente. Então, se eu entendo que aquele crime é um crime federal, deixa o processo federal, mesmo que iniciado depois, e eu apresento a exceção de litispendência na Justiça Estadual. Tá? Então, aqui não há uma regra única para que eu saiba em qual dos dois processos devo apresentar essa exceção. Eu apresento naquele que eu perceber que por algum motivo o juízo não é competente. Tá? Na coisa julgada, eu tenho a radicalidade desse raciocínio que a gente está tendo aqui, porque na litispendência os dois processos são simultâneos. Que houve na coisa julgada dois processos sucessivos. Eu já fui julgado por aquele fato, houve o trânsito em julgado, operou-se a coisa julgada, mas por algum motivo eu sou julgado de novo. Eu recebo uma nova acusação pelo mesmo fato. Nesse caso, eu apresentaria a exceção de coisa julgada. E aí é mais fácil saber onde eu vou apresentar, porque será no segundo processo, né? Então, fui processado, fui julgado, transitou em julgado, portanto, houve enfrentamento do mérito, coisa julgada formal e material, operou-se a coisa julgada, depois eu sou surpreendido com um novo processo para apurar aquele mesmo fato. Neste novo processo, o que eu vou fazer? Excelência, está aqui uma exceção de coisa julgada, esse processo não pode continuar, ele não pode se desenvolver, uma vez que eu efetivamente já fui julgado por esse mesmo fato. Tá? Então as exceções representam isso. Rafael, a acusação pode apresentar? Pode,
Eventualmente, a acusação pode apresentar uma exceção de suspeição, né, ou de incompetência, mas em regra ela é uma peça mais voltada para a defesa. Lembrando que se ela for dilatória, mesmo sendo acolhida, o processo vai seguir. Se ela for peremptória, o processo vai ser extinto com o acolhimento daquela exceção. Tá? Repito, nas aulas seguintes a gente continuará com os procedimentos incidentais.